profundamente no mundo do desporto, através de conversas íntimas com jogadores e figuras-chaves do nosso desporto. Neste episódio de cerca de 1 hora vamos trazer-lhe entrevistas exclusivas com atletas, treinadores e analistas prominentes. Estão preparados? Vamos também oferecer perspectivas únicas e conhecimentos valiosos sobre o nosso desporto. A dinâmica entre os intervenientes permite ainda perceber o que é Sports Track e como ajuda ao desenvolvimento da carreira dos atletas portugueses. Antes de mais, agradecer também ao nosso sponsor, Avila Spaces, e ao convite aqui do Ricardo Andorinho. Obrigado aos dois e vamos a isso. Temos o nosso primeiro aqui, Ricardo, exatamente, já te ia chamar. Olá, Ricardo, obrigado e bem-vindo. Neste caso, eu é que tenho que dizer, eu é que tenho a agradecer, porque é que me convidaste. Obrigado, André, é sempre um prazer. Já temos aqui algumas iterações em relação aos podcasts e aqui à nossa vida desportiva e, portanto, é um prazer muito grande estar aqui contigo a falar de desporto e com os nossos convidados, que vou buscar também aqui o Pedro Mira, que Bom dia a todos. É personal trainer e é meu amigo de infância, também está ligado aqui à Sport Track e ao conjunto de PTs e de pessoas ligadas à performance desportiva que temos até espalhadas pelo país, e a nossa convidada especialíssima, que é a Bárbara Timo, que é alguém que está desde o início da Sport Track e que nós temos seguido e temos acompanhado e temos ajudado sempre que nos é solicitado por ela. E portanto, bem-vinda, Bárbara, e parabéns aqui pelas últimas provas e pelos últimos resultados. Tem sido uma vida desportiva muito agressiva, não é? E estamos quase a chegar ao Mundial, não é? Agressiva é realmente o que define essa reta final. Tem sido muito intenso e a caminhada toda, né? Mas agora eu acho que é o momento que eu tô... Tá intenso, mas estou conseguindo aproveitar, assim, e Estou tentando tirar proveito disso. Obrigada pelo convite. Vamos a isso, né? Vamos a isso. Pedro, queres falar um bocadinho sobre a tua carreira e sobre a tua ligação ao fitness e também aquela parte do desporto que muitas vezes não vem para a televisão, que é como é que os atletas fazem esta transição da prática desportiva para a prática federada e depois aquela pequena franja de atletas que consegue, portanto, ter um apoio de um programa de preparação olímpica? Bem, pronto, primeiro que tudo eu sou licenciado em Educação Física, sou professor de Educação Física também tenho mestrado em Exercício de Saúde e fui praticante desportivo, meramente amador, e pronto, desde 96 que me liguei à área do fitness e dentro da área do fitness, depois comecei a ser personal trainer, fiz uma quantidade de formações e, claro, comecei a estar perto de clientes e alguns desses clientes, atletas desportivos. Nunca tive a felicidade de ter um atleta olímpico ou pré-olímpico, mas já tive atletas federados em competições nacionais, que acaba por ser uma experiência boa para mim como personal trainer. Pronto. Relativamente à parte desportiva e o que nós muitas das vezes até temos nas escolas, muitas das vezes os nossos alunos mais novos, e eu, como já disse, sou professor de Educação Física, vemos grande potencialidade em alunos nossos, atletas nossos, em que, de acordo com a sua localidade onde habitam, podem não ter a oferta que pudesse potenciá-los na modalidade onde eles poderiam ser bons ou não. Isso acaba por ser logo um dos problemas que pode criar aqui relativamente aos futuros potenciais atletas. Eu que sou de Évora e vejo que a oferta desportiva que existe para um aluno meu que eu veja que pode ter um potencial enorme, por exemplo, para judo, e para onde é que eu o mando? Mando treinar aonde? Se não existe nenhum clube de judo em Évora. E acaba, de certa forma, por se poder perder aqui. E então, qual é que é a experiência que eu tenho? Tenho muito aqui é o futebol, ok. E mais o futebol, os miúdos, muitos deles, os que podem ser sinalizados por nós,
já estão nos clubes que existem na cidade, alguns vão para os grandes clubes do país e depois estão lá 2 ou 3 anos, regressam novamente a Évora se não tiverem sucesso desportivo e rendimento desportivo nesses clubes, ou então continuam. Ou seja, e aqui começa-se a fazer o tal filtro. Começa-se a fazer o tal filtro em que a base é muito grande, mas depois só chega ao topo. Os que lá chegam ao topo são muito poucos. Isto tudo à custa do quê? À custa dos pais, porque estes miúdos que eu tenho conhecimento não ficam nas academias, são os pais que têm que estar a transportá-los das suas cidades para os clubes, para as academias, para treinarem 2 e 3 vezes à noite. Os miúdos têm que conciliar a escola, têm que conciliar os treinos e as viagens, e isto é muito complexo. Pronto, e isto faz com que haja aqui uma seleção tão grande que só mesmo os que são predestinados para ser atletas de elite é que possivelmente poderão ficar nas academias e ser uma aposta que normalmente não se consegue. Pronto, e isto acaba por haver aqui uma grande dificuldade, e pela minha experiência, em que um atleta, se não tiver grandes condições financeiras, emocionais e saber gerir bem o tempo, dificilmente conseguirá ser um atleta de alta competição. E aqui poderá entrar aqui o dito apoio da Sport Track, aqui digo eu, Ricardo, não é? Para dar apoio a estes jovens atletas que promissores a nível nacional, não é? Sim, uma das coisas pelas quais também estamos aqui é para mostrar um bocadinho aquilo que ninguém vê, não é? Porque se nós estamos a falar de uma região do país muito de interior, não é? Onde teoricamente as condições do treino podem ser muito melhores por um lado, mas se não houver clubes empenhados, portanto, no desenvolvimento esportivo local, portanto, nada acontece. Claro. E, portanto, nós o que temos vindo a ver nos últimos 20 anos é que existem muito menos clubes, existe muito menos investimento desportivo e, portanto, é natural que haja um fosso cada vez maior entre aquilo que é a prática desportiva e aquilo que é a elite e o alto rendimento, não é? Portanto, tu, nessa tua experiência no Alentejo, o que é que dirias? Porque eu acho que isso é muito mais um retrato do país do que a elite, que nós temos a oportunidade de estar aqui a discutir hoje com a Bárbara e ter aqui uma perspectiva dela até sobre os jogos e sobre a equipa Portugal, porque ela própria tem uma noção muito clara sobre a real potencial dos portugueses nos Jogos Olímpicos, mas diria que o nosso Portugal vai permanecer inalterado após os Jogos Olímpicos, não é? E a Bárbara também sabe que depois dos Jogos Olímpicos é sempre muito complicado, porque o objetivo passa para os 4 anos a seguir, não é? E nos 4 anos a seguir há que se preparar para os campeonatos da Europa e os campeonatos do mundo com a prata da casa e com a estrutura desportiva do país, que não vai para fora, não é? Não vai adquirir conhecimento fora, não é? E portanto, nós na Sport Track temos muita informação sobre os atletas e, ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande de perceber quem é que é a responsabilidade, não é, no país e no desporto escolar, concretamente, não é? Quando nós vimos aqui movimentações antes de, por exemplo, a educação física não ser uma disciplina obrigatória no ensino secundário, não é? Já voltou a ser. Voltou e inclusivamente já conta para a média, que não contava, mas foi recentemente. Certo. Deixou de contar e atualmente já conta outra vez no secundário. É de um país subdesenvolvido em termos desportivos, Pedro, independentemente disso. Sem dúvida, não é? sem dúvida. Porque o que nós estamos aqui a falar é de um país que olha ou não para o desporto, para a prática desportiva. E, portanto, se nós estivermos aqui a dizer, mas já voltámos a... Isto é uma coisa muito pequenina, é algo muito pequenino, que o Estado, ou que o Governo, ou que as pessoas que têm responsabilidade no desporto nacional deviam ter feito há 30 anos atrás. Não é algo que agora a asneira está feita. Nós estamos a ser resultado, mais uma vez, das gerações espontâneas de talento desportivo que temos, e que a Bárbara dizia há pouco
ali por trás, temos umas gerações espetaculares até aos 22, 23 anos, porque nos 22, 23 anos, ou realmente os atletas conseguem estar em clubes e em competições que lhes permita não interromper o ciclo de desenvolvimento do atleta, ou então são atletas que acabam. Não têm a mínima hipótese. Não têm a mínima hipótese, porque não têm competitividade. A Bárbara sabe também aqui que o Jorge Fonseca, não é, para fazer muitos treinos e muitos estágios, tem que ir para fora para a malta do peso dele, não é? Porque aqui é andar a rolar no tapete, como vocês chamam. Quem é que é a malta que treina com o Jorge Fonseca em Portugal, não é? Portanto, muitas vezes nós não temos aqui muito esta dimensão, não é? E, portanto, deixa-me só fazer esta pergunta, Pedro. O que é que tu dirias? De quem é a responsabilidade, no fundo? É mais dos clubes? É mais das autarquias? É mais de não haver estratégia nenhuma desportiva? É da política, das políticas centrais que fazem mexer com tudo o resto. Repara, se não há uma política central desportiva, como é que o clube, aliás, das vilas, já nem falo das cidades, como é que um clube de uma vila consegue fomentar a prática desportiva se a política central desportiva não está feita para desenvolvimento desportivo? Se não há um foco no desporto e investir no desporto, se nós já notamos nas grandes cidades, então nas pequenas cidades e nas vilas, pior ainda. E passa tudo por aí. E aquilo que tu estavas a falar há bocado que não se vê, o que é que não se vê? O que não se vê é aquilo que se acaba por ocultar, que é os pais é que fomentam os seus filhos no desporto. Ponto final, sai dos bolsos dos pais na totalidade. E quando nós vimos muitas das vezes atletas pré-profissionais e que às vezes os grandes clubes os colocam nas suas academias, antes, quem é que suportou tudo aquilo? Foram os pais. Estamos a falar de euros e euros atrás de euros, horas atrás de horas, e isso é que eu acho que o país consegue ocultar isto. Os poucos resultados que os tem faz como se fossem tudo seu investimento, mas não é. O investimento deles é alguém que foi predestinado para ser grande atleta, mas não foi feito pela política desportiva, foi feito pela resiliência, pelo investimento familiar, pelo foco que o miúdo conseguiu ter perante isto tudo. E isto é que tem que ser dito, é a realidade, não é? E os clubes, muitas das vezes, quando os apanham, já os apanham feitos, ok? Mas depois são os grandes clubes, porque os pequenos clubes não conseguem ter os grandes atletas. E quem governa e quem manda vai vivendo assim. Inclusivamente o desporto escolar, em que eu já fiz parte do desporto escolar, tem tido um desinvestimento enorme. As competições nacionais que aí há 10 anos eram feitas para os escalões de iniciados e juvenis e em 20 e tal modalidades, hoje em dia é realizado com muito menos atividades e o escalão de juvenis já não é feito nacional, é nos iniciados. Podemos discutir se é mais importante os iniciados ou os juvenis, ok, são outros 300, como se costuma dizer, mas tem sido cada vez menor o investimento que se faz sobre o desporto escolar. Era um espaço ótimo, único, para certo? detectar atletas, não é? E eu acho que a política nacional a nível desportiva está cada vez menor, mas os atletas vão aparecendo à custa do quê? À custa da resiliência. Ponto final, parágrafo. É a minha visão sobre isto. Daí a importância para futuros atletas, aliás, da Sport Track, não é? Em poder conseguir dar apoio a estes jovens que poderão ter uma aptidão fantástica e então conseguir levá-los a bom porto. Certo. Só para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor o projeto, a Sport Track acaba por ser isto um bocadinho também que está a acontecer aqui, não é? Que nós estamos todos na mesma rede, estamos todos ligados e depois acaba por ser fácil aqui a partilha de experiências. Há muita informação e há muitos problemas na alta competição dos atletas que são resolvidos por informação e por conhecimento específico. É um nicho que só aqueles que o praticaram conhecem os trâmites, conhecem as dificuldades, conhecem as burocracias, conhecem os acessos, muitas vezes os acessos
aos centros de alto rendimento, à capacidade que a federação tem ou não de incluir aquele atleta em alguma iniciativa, a própria ligação com os médicos, com a parte da medicina desportiva e com os fisioterapeutas e com os melhores profissionais da área desportiva. Nós temos um mercado muito grande, mas depois aqueles que são bons são muito poucos, não é? E, portanto, nós muitas vezes não os conseguimos proteger em Portugal, não é? Nós temos alguns fisioterapeutas de renome internacional, não é? Que já saíram do país, ninguém sabe, ninguém conhece o nome, são pessoas humildes, estão a fazer o seu trabalho, mas, por exemplo, estão a trabalhar com a Simone Biles, por exemplo, dos Estados Unidos, não é? Que é uma figura brutal do desporto mundial, mas que os portugueses não sabem que existe um fisioterapeuta que trabalhou com a Simone Biles, não é? E portanto... Passando aqui para a bola para a Bárbara Timo novamente, aquilo que eu gostava de lhe perguntar muito diretamente é, na evolução das dinâmicas do treino, não é? E aqui na parte do desempenho, naquilo que é mais importante para um atleta, não é? Com a craveira e com a experiência também da Bárbara, e por isso é tão importante aqui a Bárbara na parte didática das meninas que querem seguir uma carreira no judo, ou de atletas que são jovens, não é? É aqui perguntar-lhe o que é que se tem alterado e qual é que é a exigência agora para uma menina de 14 anos, não é? Que se inicia no judo, que tem muito jeito, está a ter resultados de âmbito nacional. Quais é que são aqui as melhores dicas para as suas dinâmicas de treino e para os desafios que ela tem que ter a conciliar a atividade do judo com a escola ou com outro tipo de atividades que ela queira ser tão ou mais competitiva do que é no judo? Acho que para uma menina de 14 anos, o interessante é se manter interessada, digamos assim, porque eu vejo atualmente, e na minha época também, o que me trouxe muito ao judo foram as amizades, o que me fez estar no judo, sabe? Foram as amizades, foi saber que na época, se eu estudasse e mantesse bons resultados no estudo e em competições, eu ia ter uma bolsa num colégio particular, eu ia viajar o país, no caso o Brasil, eu viajei o país, e isso me motivava, e isso me interessava, porque ainda mais hoje é tudo tão fácil, assim, é tão fácil ficar em casa, estar numa tela de um telemóvel, estar na internet, rede social, é tão fácil se desinteressar pelo desporto, né? Que é uma coisa que te exige. Então, o importante para a menina e para os pais e para o clube, de todos, é manter... E o desafio é manter a pessoa interessada. E a partir daí, é um passo a passo. Eu acho que é aprender a lidar com a frustração, porque eu acho que essa é a maior realidade que nós temos, né, como atletas. Nós temos muito mais frustração do que vitórias. E reconhecer o que há de bom no desporto, assim, que comigo, no caso, realmente sempre quis viajar, mas dentro das minhas condições financeiras, eu nunca conseguiria ter a quantidade de viagens e conhecer tantos lugares que eu conheci na minha vida. E depois teve o sonho... Uma coisa boa que eu tive na minha adolescência foi que eu era muito ruim no judo. Então, eu sempre fui colocando objetivos muito pequenos, assim. Eu queria os Jogos Olímpicos, claro, porque... Acho que eu queria porque meus amigos queriam. Então, eu queria também. Mas foi muito... Primeiro eu preciso ganhar o zonal. E aí eu perdia, e no outro ano, tá, ganhei. Ganhei o zonal. Agora eu posso pensar para ganhar um nacional. Então eu treinava, perdia um ano, perdia 2, ganhava no terceiro. Ok, ganhei o nacional. Então agora eu posso pensar no continental. E assim eu fui crescendo até depois ter a certeza que quando eu conquistava uma coisa, eu tinha certeza que podia conquistar a próxima, ou ter as condições, assim. Fosse o tempo que fosse, né? Podia demorar muito ou ser logo de surpresa e conseguir de cara.
Mas eu acho que essa ideia de ter objetivos bem possíveis, digamos assim, e ter a consciência que pode conseguir nesse ano, no próximo, e ter aquela estrelinha lá em cima, que é aquele objetivo que parece até inalcançável, como é os Jogos Olímpicos. Até antes de alcançar, você sempre pensa que isso é algo impossível. Mas para mim foi se tornando possível porque eu fui conquistando os meus objetivos que eu tinha, que eu conseguia ver à minha frente, assim, ao meu horizonte, que era ser campeã nacional, depois campeã de um Grand Slam, ter medalha no Mundial, medalha em Europeu. E assim, pensar em ser atleta olímpica, eu acho que fica mais fácil. Eu diria que é isso, se manter interessada pelo ambiente desportivo, porque há muitos mais desafios. Assim, na sua formação, qual é que foi o ano ou a altura da sua vida onde se dá o salto para um clube com mais condições, que lhe pudesse proporcionar melhor competitividade? Qual é que é esse momento na sua vida? A que idade é que você teve esse momento? Eu por acaso, é isso, eu tive muita sorte nessa altura. Eu vim do Rio de Janeiro, e lá para os 14, 15 anos, foi uma altura muito, muito forte no judo da minha cidade. E eu tive clubes, primeiro foi a Gama Filho, que era uma universidade que apoiava os atletas e estudantes. Então, o nosso clube, por exemplo, como na Lusófona, nós estudávamos e, na verdade, eu ainda era da escola, né? Ainda era do colégio. Mas as pessoas eram atletas e estudantes o dia inteiro. E isso acabou por formar uma equipe muito forte. E eu, com 15 anos, fui para essa equipe. Eu estava no colégio, mas treinava com eles. Então, tive um salto muito grande, porque treinava com atletas já muito experientes, apanhava muito, mas aprendi muito nessa fase. E depois foi quando eu fui para o Flamengo, para o time de futebol, que foi quando aí eu tive uma estrutura mais de um clube, que foi quando eu tive fisioterapia por muitos anos. Eu acho que até meus 20, 21 anos, a maioria das minhas lesões eram tratadas com anti-inflamatório e gelo e descanso. E eu acho que ainda carrego um pouco desse má cuidado que eu tive, que eu não tinha informação nem acesso, né, a boa fisioterapia e médicos. E só quando eu fui ao Flamengo, quando eu entrei no clube, que tive esse cuidado assim na minha saúde. Isso fez total diferença. Isso já é 16 anos? 16, 18? Eu tinha 21 quando fui para lá. 21, novamente. ok. Tem 12 anos. Ok. Mas foi aí que aos 21 que eu comecei por um lado, ser realmente mais profissional, porque treinar muito, já treinava, sabe? Saber competir, já sabia, mas esses detalhes que vão fazer a diferença mesmo lá na frente, na parte do alto nível, que eu comecei, diria, tarde, que é aos 21 anos. Muito bem, muito bem. André, queres fazer alguma pergunta? Quero. Bárbara, qual é que é a sensação depois quando dás o salto e para uma estrutura mais profissional? Qual é que é a sensação de tudo que tu passaste e disseste que as inflamações eram tratadas apenas com gelo? Qual é que é a sensação depois de uma estrutura mais profissional neste momento? O que é que o atleta de alta competição neste momento sente nessa altura, na mudança? É um choque muito grande? Sim, acho que é um choque muito grande porque, primeiro, é saber partilhar a dor, assim, porque eu acho que não há nem imagem mental de como que é possível fazer fisioterapia, tratar, e é um processo de aprendizagem também de disciplina, porque é preciso ter disciplina e, digamos, fisioterapia. É um treino a mais, sabe? Não é só lá e tá mexendo no telemóvel. Nutrição, psicólogo, isso tudo é uma forma, é um trabalho também. Não é só estar, digamos, no tapete ou na quadra, no pavilhão, arremessando bola, jogando pessoas e treinando. E isso é um processo também que requer
requer um pouco de atenção, porque é muito fácil de ser deixado de lado. E como eu comecei isso tarde, diria assim, eu tive um pouco de dificuldade de aceitar isso, assim. Então, tanto que depois, e botando uma meia-culpa, às vezes eu só vou tratar quando eu tô lesionada, que aí já é tarde demais. Mas eu acho que é um pouco da minha geração, né? De como eu aprendi. Mas esse lado de prevenção, de estar ali, de ser isso que é o necessário, né? Para ser um atleta de topo na sua classe, não só olímpico. Isso eu senti que eu tive mais dificuldade, talvez tenha até hoje, de enfrentar esse dia a dia, assim, de partilhar as dores, diria assim, não é só me jogar no treino. Bárbara, mas aí há outra pergunta que é muito complexa de se responder, não é? Porque se um atleta do judo não aguentar muito tempo a dor, não consegue competir, não é? Porque aí também há aquela parte do treino extremo. Uma coisa é haver uma lesão e andar-se em cima das lesões, não é? Que também já estive aí e sei o que é, mas há coisas que nós achamos que aguentamos e que aguentamos mais um bocadinho e que está bem, tem que ser operado, mas mais para a frente, ou seja, isso é algo que a sua experiência é muito importante conhecer, que é onde é que está o limite, não é? Onde é que está o limite do corpo para a gente conseguir, está bem, fazer mais uma semana ou entrar numa prova, mas não hipotecar o futuro, não é? Não hipotecar a carreira toda porque há uma lesão que não se consegue ir para a frente, não é? Eu lembro-me, porque eu lembro-me bem daquela lesão do cotovelo, não é? Que a Bárbara teve e pronto, que era difícil, não é? Porque tem que estar sempre a fazer força, não é? Não dá para, olha, espera aí, dá-me só 5 minutos que eu não posso estar a fazer força aqui o combate todo, não é? Não, é muito complicado, assim, o limite entre ter que aguentar a dor, porque a dor torna-se parte de si, sabe? Eu tenho dias que eu acordo sem dor e é um dia estranho para mim. Parece que eu estou destreinada. Eu já associei acordar ou treinar, acabar um treino sem dor como, não foi um treino bom. Olha o quanto também eu já fui para o outro lado, né? Já passei do ponto. E já tive esse conhecimento, né? Eu tenho esse autoconhecimento de saber cada vez mais o limite, por exemplo. Isso eu estou com uma pequena lesão que eu estou exatamente nesse ponto. O quanto é o momento de competir ou de recuar um pouco, de treinar, de buscar os pontos. Eu estou praticamente classificada para os Jogos Olímpicos, mas eu estou exatamente nesse ponto que é aquilo, qual passo que eu dou? Dou um para frente, um para trás, um para a direita ou para a esquerda, e isso é muito complicado. E repito, quanto maior for a rede de apoio que o atleta tem, quanto maior é a minha rede de apoio, quanto maior eu falar o meu medo para a minha treinadora, para o meu psicólogo, para o meu nutricionista, para os meus amigos, maior vai ser eu acho que a minha resposta e o meu feedback vai ser o mais coerente possível. Porque se for só por mim, que eu quero ir para os Jogos Olímpicos de qualquer jeito, talvez não seja a melhor opção, né? E pode não chegar, não é? E pode não chegar. Eu tenho uma perspectiva muito fechada, então eu acho que precisa dessa rede de apoio, que é a Sport Track, que é, vamos lá, o que nós precisamos, qual é a sua dor, o que nós precisamos, porque o atleta está muito acostumado a sofrer sozinho, principalmente o atleta individual, eu acho, né? E nós conseguimos ajudar aí, juntamente com o treinador e com os nossos profissionais. O Rodrigo Martins está a trabalhar com a Federação de Judo, que você sabe. Ele está a trabalhar muito perto com o Jorge Fonseca e com a equipa do Pedro Soares. E, portanto, há uma visão aqui bastante integrada e integral daquilo que é pôr o atleta à frente
das especialidades depois que andam à volta do atleta também, não é? Tu tocaste em um ponto que é fundamental, que é a parte psicológica, não é? Se o atleta estiver consciente de que não vai competir num grande slam para depois competir no Mundial, e não ficar triste porque não se vai medir naquela oportunidade porque está a cuidar do corpo e que vai aparecer depois mais à frente melhor, é algo que nós temos aqui bastante experiência em ajudar os atletas a estarem tranquilos com essa decisão, porque como você disse e bem há bocadinho, às vezes o atleta está perdido, não sabe se é para a esquerda, se é para a direita, se é para a frente ou se é para trás, mas distribuir essa informação e essa dor e essa dificuldade que é momentânea, mas que às vezes é momentânea por um lado, mas depois, 2 semanas depois, acontece uma coisa diferente e já muda o cenário completamente, não é? E por isso é que é super importante nós termos aqui um gestor de atleta, que temos sempre também aqui na rede, que esteja mais com esta tarefa de trazer qual é o desafio do atleta para dentro da rede, para nós não estarmos a ser nós, a estar sempre a perguntar ao atleta, olha, e precisas de alguma coisa, olha, e estás porreiro, então é assim dessa maneira que nós operamos. Eu estava aqui a partilhar com todos aqui para te fazer uma pergunta, que era 34 medalhas, não é? E aquela que é mais querida pode não ser aquela que está mais acima, não é? Tipo, a sua medalha que gostou mais de conseguir pode não ser, aquilo é um diploma, não é? Quando a gente vê ali nos Jogos Olímpicos, Other é um diploma olímpico, não é? Sim. Quer explicar o que é um diploma aqui para as pessoas? No judo, se eu não me engano, você tem o diploma olímpico do 7º lugar para Para a frente, não sétimo é? e quinto, 7º e 5º lugar dá um diploma olímpico. Eu, no caso, fiquei em 9º. Eu ganhei uma luta nos jogos e perdi a segunda luta. Então, é como se eu caísse nas oitavas de final, que não me deu o direito de andar na chave, né? Então ali é só uma participação, é só uma participação de Jogos Olímpicos e foi isso, fui em 9º. Mas eu eu não sei dizer qual é a minha medalha ou minha conquista mais especial, assim, porque eu penso em uma, depois eu tenho essa dificuldade no geral, né? Tipo, eu não sei dizer qual é a minha comida favorita, um livro e tal, tem vários, mas tem medalhas ali em momentos muito especiais, assim, sem dúvida. Agora vou fazer eu uma pergunta. Aqui que ninguém nos ouve, Bárbara. Trazer uma medalha para Portugal era especial, ia-te saber bem, ou seja, é a única medalha que te falta, é aquela que tu dizes, ok, eu ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos, seja uma qualquer das 3 primeiras, claro que ouro é ouro, é aquela medalha em que tu dizes, ok, o meu objetivo está concluído aqui. Sim, porque como eu falei, eu fui criando meus objetivos e vendo sempre à frente no horizonte, né? E tem umas medalhas que você conquista que são as que marcam, assim. Então eu consegui medalha em Grand Prix, em Grand Slam, em Europeu, em Mundial. Eu fui campeã mundial universitária, ainda pelo Brasil. E eu acho que em campeonatos do mundo. Então, eu acho que só para completar assim, o meu álbum de figurinhas, só falta mesmo essa dos Jogos Olímpicos. Porque é sempre especial. Eu tenho 2 medalhas em campeonatos do mundo, mas acho que a primeira sempre fica muito mais marcada, sabe? Eu tenho um Mundial ainda esse ano e estou muito motivada para buscar a minha 3ª medalha. Mas para completar, isso é quase um check assim, na minha lista de desejos, né? Realmente, assim, o que me vem à cabeça novamente só falta dos Jogos Olímpicos, que é a Então, mais preciosa. trazeres 2 medalhas de ouro, uma no Mundial e uma nos Jogos Olímpicos, isso então... Sim, sem dúvida seria um marco, e eu acho que vir para Portugal, já estou aqui há 6 anos, vai fazer 7 anos, e acho que é meio que seria uma boa forma de
de completar esse ciclo como desportista, assim, Portugal me trouxe tantas coisas boas, assim, tantas experiências incríveis que eu não poderia imaginar passar e sentir. Retribuir com uma medalha olímpica seria realmente algo que eu penso, como que eu posso explicar? Eu acho que Portugal merece que eu consiga isso, que eu conquiste isso por Portugal, sabe? Por tanto que o país trouxe para mim. E estou trabalhando para isso. Maravilha. André, vou-vos aqui fazer um desafio, que é partilhar aqui alguns dados da SportTrack convosco, mas o objetivo é manter esta dinâmica de conversa e vocês podem dar o vosso contributo, porque nós investimos aqui na SportTrack e eu estou aqui também como sponsor de atletas e como alguém que tem uma empresa e que essa empresa está, portanto, na rede SportTrack a contribuir para o desenvolvimento das carreiras desportivas dos atletas em Portugal. E penso que se nós olharmos para isto todos, acho que conseguimos criar aqui algumas respostas para atletas que nos possam estar a ver, que podem ter uns sonhos muito grandes e umas ambições muito fortes no desporto nacional, mas que depois não conseguem ver qual é que é o próximo primeiro degrau, não é? E este próximo primeiro degrau é aquilo que nós gostamos de ser para qualquer atleta que se registra hoje na SportTrack e que começa a interagir com sponsors ou com pessoas da própria rede ou com outros atletas, porque aqui o objetivo é também haver uma distribuição dos apoios, ou seja, vocês, hoje a plataforma permite que qualquer registado possa apoiar qualquer atleta, e aqui qualquer registado pode ser um fã, pode ser um sponsor, pode ser outro atleta que quer apoiar a carreira de outro atleta, e para esse apoio há benefícios de visibilidade, se estivermos a falar de sponsors, e há também uma interação entre modalidades diferentes, empresas diferentes, pessoas com uma multidisciplinaridade ligada ao desporto muito grande, não é? Nós podemos ter aqui pessoas que são muito de dentro da área da performance, mas temos pessoas também que são da área da psicologia desportiva, mas que têm uma visão completamente centrada no atleta, não é? Não têm uma visão centrada no resultado ou na parte económica, no fundo, daquilo que o desporto também gera, ou da visibilidade, se quiserem, ou também do cuidado que os atletas têm que ter cada vez mais para a sua visibilidade pública, para o marketing desportivo que têm que fazer, para a forma como se relacionam com as marcas, e, portanto, nós gostávamos de fazer aqui a SportTrack um ponto de apoio seguro, como a Sociedade Portuguesa de Autores foi para os autores e para os músicos, a SportTrack foi para os desportistas, não é? Porque os desportistas também, eles têm muita dificuldade de se associarem, não é? Imagina, se dentro do judo os atletas têm dificuldade de se associar, ou dentro do handball, ou dentro de uma modalidade qualquer, imaginem vocês, entre modalidades, a dificuldade que isso é, não é? Não há uma entidade, independentemente de haver aqui a Comissão de Atletas Olímpicos, que funciona dentro do Programa de Preparação Olímpica e do COP, não é? Temos também a Associação de Atletas Olímpicas, que é uma associação diferente, que permite proteger os interesses dos atletas olímpicos, mas que é uma entidade independente da Comissão de Atletas Olímpicos e do Comitê Olímpico, e depois não temos assim grandes associações de atletas no país. Portanto, se nós com esta iniciativa conseguimos agregar todas as modalidades do país e dar aos atletas uma resposta, mesmo que não seja uma resposta imediata de, olha, entraste hoje para a rede, amanhã tens um sponsor no teu perfil, não é? Mesmo que o perfil não tenha nada, portanto, acaba por ser aqui uma simbiose entre os vários intervenientes da rede, que achamos que é isso o mais interessante. Então, o que é que... eu vou só aqui passar alguns slides para chamar a atenção aqui para alguns valores. E isto que nós estamos a ver aqui é o abaixamento do desporto federado, ok?
portanto isto corresponde mais ou menos ali antes do Covid, e depois há aqui a partir de 2020, sim, há aqui um grande declínio no número de registados. E isto tem uma implicação grande naquilo que é também nós vermos os números do desporto a descer, não é? A Bárbara há pouco comentava que há menos de 30 milhões de euros de forma direta, portanto nos últimos 3 anos, não foi, Bárbara, aquilo que estava a comentar? 2014 para cá. 2014 para cá. Pronto. E são tipo, para as pessoas que não estão tão dentro do desporto, é muito complexo. O financiamento desportivo nacional é muito complexo e consegue chegar só àquela elite do programa de preparação olímpico ou de resultados que os portugueses têm nas federações desportivas, e porque poderão ter alguns prémios desses resultados dentro das federações desportivas. Só este ano, curiosamente, pela primeira vez descobri, isto aqui o que vocês estão a ter na imagem é o número de como é que se distribui o programa de preparação olímpico para os Jogos de Paris, mas também já investimento para Los Angeles, ok? Isto são só os 22 milhões de euros que foram distribuídos e que foram contratados pelo IPDJ ao governo, e que mostram aqui como é que se distribuem esta tipologia de despesas pelos anos. Ou seja, o que vocês estão a ver aí é os eventos, não é? O programa de preparação olímpico, as despesas com o programa de preparação olímpico, e depois estão a ver mesmo os eventos, aquilo que é os Jogos Olímpicos de Paris e os Jogos Olímpicos as comitivas mexem muita gente, mexem muitas coisas. Vai haver pela primeira vez aqui em Paris a maratona, vai haver uma maratona social, mas que essa maratona social também tem rankings, e quem quis participar nelas teve que andar a fazer provas pelo mundo fora para conseguir ter mínimos e para se poder classificar para essa maratona, que deve ser um evento espetacular, não é? Como nunca antes realizado. Mas depois é giro ver que há uma modalidade que eu não vos sei dizer qual é, porque é estranho, está ligado ao atletismo, não é? Está ligado ao atletismo, e que eu acho que é uma modalidade, ou é o decathlon, ou é uma coisa qualquer, que está a indexar remunerações diretas às medalhas, que é uma coisa que nenhuma modalidade isoladamente tinha feito até à data, não é? Portanto, a gente sabe que existem, todos os países têm formas de remunerar, às vezes até por carreira, e como a Rússia, não é? A Rússia tinha, para atletas olímpicos, tinha uma pensão, não é? Vitalícia para atletas olímpicos, não é? Portanto, e os países isoladamente trabalham essas partes relacionadas com o desporto. Nós aqui em Portugal ainda estamos à espera de um estatuto que responda um bocadinho àquilo que são os interesses dos atletas de uma forma mais eficiente, não é? Nós falámos há bocadinho com o Pedro em relação àquilo que é o desporto escolar e à valorização do atleta no desporto escolar, mas há depois o pós-carreira, por exemplo, que é uma área bastante complexa, não é? Em que as ajudas não existem, não é? E, portanto, quando nós não temos a base da segurança social feita, preparada, ou os contratos de trabalho dos desportistas, todos como contrato de trabalho desportivo e não como prestações de serviço e recibos verdes, que são muito mais penosos para os atletas e dão-lhes muito menos proteção, acaba por ser muito complexo, não é? Eu vou aqui saltar isto para não ser muito chato. Isto é informação que depois a gente pode partilhar com quem quiser. Mas o que vos gostava de perguntar é se tinham esta noção, ou seja, isto são dados reais que vocês veem aí agregados sobre os atletas que estão registrados na Sporttrack. E o que nós sabemos é que, em média, 2.200 euros por ano vão só para despesas resultantes de lesões que não são regulares, não é? Não é fisioterapia regular, são intervenções que há uma lesão, tem que se cuidar dessa lesão, ou há uns exames clínicos que se tem que fazer. Portanto,
nós só estamos a falar de coisas extraordinárias, no fundo, na vida de um atleta, não é? Porque treinar, preparar-se para o treino e competir, isso é todos os dias, não é? E todos os fins de semana, não é? Agora, esta parte que não se vê de quem é que paga estas despesas, e vocês saberem que 2.200 euros, independentemente da modalidade que estamos a falar, não é? Nós sabemos também que por menos de 40 euros hoje em dia um pai não consegue meter o filho a fazer qualquer desporto, não é? E portanto, esta noção nós não a temos enquanto sociedade, não é? Nós não temos esta noção. Nós podemos ter a noção individualmente da carreira de cada um, do que é que cada um fez na vida, do que é que cada um investigou, do que é que cada um foi atrás dos valores. Mas realmente nós não temos a noção, muitas vezes, da precariedade que é isto. Porque nós estamos a levar muitos valores do desporto para outras áreas da economia. Estamos a levar para onde? Para o turismo, montes de dinheiro, valores de dinheiro muito grandes, portanto, estão a ser levados para o turismo, porque são os hotéis e são as viagens, não é? Isso está tudo dentro do Orçamento de Estado, dentro da parte do turismo, não é? E a outra é a parte da saúde, não é? Nós temos muita saúde esportiva em Portugal, paga, porque existe desporto. Não é porque existem pessoas, não é porque existem hospitais, é porque existe desporto, não é? São o desporto que estão a levar as lesões para o hospital e para os centros e para as ressonâncias magnéticas, e se calhar o desporto, para algumas coisas, leva muito mais gente do que a população normal, não é? E, portanto, todos estes dados agregados, eles não estão em lado nenhum, não é? Ou seja, estão no Ministério da Saúde e depois estão no Orçamento de Estado, não é? Mas os portugueses que estão interessados no desporto e em desenvolver a atividade esportiva em Portugal, esses números não estão à disposição de cada um. O que é que vocês acham sobre isto? Acham que é possível mudar alguma coisa na estrutura do desporto nacional? Quais é que são as vossas ideias para isto? O que é que nós podemos fazer? Melhor dito. Acho muito sinceramente, e aqui muito rápido, que é agora com esta mudança toda que houve a nível político, que se valorize mais o desporto. Ainda há bocado o Pedro e a Bárbara falavam no início e tu também, que desde o Covid começou a descer o número de praticantes e de federados, e acho que houve uma desvalorização, uma grande desvalorização a nível do desporto. E a Bárbara há bocado tocava nesse ponto, que é as telas, os computadores. É muito mais fácil hoje em dia ficar em casa agarrado a um comando, a jogar computador, a jogar PlayStation, em vez de ir meia hora, 20 minutos mínimos diários, que é o recomendado, mínimos, dar uma caminhada. E depois lá está, voltamos sempre àquilo que o Pedro falava também a nível político, porque acho que muito sinceramente a nível político não tem havido o justo valor que se deveria dar ao desporto. É bonito, é muito bonito vermos atletas como a Bárbara, como o Jorge, entre outros, irem aos Jogos Olímpicos, trazerem medalhas. É muito bom para Portugal, mas ajudar só quando vão aos Jogos Olímpicos, porque durante o resto do tempo não há ajudas. Portanto, não há valorização. É muito bonito quando se vai, porque ganhámos uma medalha de ouro, vai-se receber uma medalha por ajudar o país. É muito bonito, é lindo e, claro, a levar o país ao mais alto patamar, que é os Jogos Olímpicos a nível de judo, atletismo. Os Jogos Olímpicos é o topo, como no futebol e no futsal é o mundial. Nestas modalidades é os Jogos Olímpicos, é o mundial deles. Mas depois, durante os 4 anos em que há aos europeus, aos mundiais, e acho que também aí deveria haver um bocadinho mais de preocupação por parte dos nossos governantes no que toca ao desporto, e não só. Foi feita uma medida para os jovens até aos 25 anos terem os museus livres. Acho que também haveria de haver uma medida para incentivar mais os jovens e a nova geração a terem desporto, não que seja gratuito, mas mais baixo, para poder dar o incentivo de irem praticar desporto diariamente. Portanto, acho que é muito rapidamente, neste momento é a opinião que eu tenho. Não sei quanto ao Pedro e à Bárbara, e tu, Ricardo, a vossa opinião. Bem, o que eu acho aqui, a minha opinião é, estes dados são super preocupantes, não é? Porque demonstram nitidamente que o foco está longe de ser o desporto, o investimento no desporto, ponto número 1.
Eu acho que isto também tem a ver com um bocado que é cultural também, não é? Se nunca houve, para que é que vai haver? É claro que é. Será que vale a pena? Eu acho que, e como dizia aí bem o André, agora que mudou o governo, também poderia mudar a mentalidade. E então, se calhar, deviam pensar mais no desporto como um ponto de maior investimento, né? E partindo logo por políticas muito bem centradas em que, para haver desenvolvimento desportivo, o que é que eu vou ter que fazer? Né? Que condições é que eu vou ter que fazer aqui a nível de infraestruturas, a nível inclusivamente de técnicos, de agentes desportivos que são fundamentais. Eu penso que passa por aqui, porque lá está, se não se pensar em que semear hoje para colher amanhã, nunca, é aquilo que eu dizia, é cultural, nunca vai haver um investimento porque a pessoa não consegue pensar no amanhã e pensa só no hoje. Passa muito por não investir, porque lá está, o desporto hoje, a medalha ganha hoje, mas passado um tempo é esquecida. E então aquilo é algo que é passageiro. Então vamos empurrando com a barriga, de vez em quando há uma medalha, de vez em quando há outra, mas não se olha para, de facto, a valorização do que aquilo cria a nível do país, como países de leste, que a gente sabe que o investimento aí a este nível é muito forte e muitas vezes são países com uma menor densidade populacional que a nossa e que nós chegamos ao final de cada Jogos Olímpicos têm 10 ou 15 vezes mais medalhas do que nós. Porquê? Porque as políticas desportivas são completamente diferentes das nossas, não é? E eu acho que passa muito por aí. Cultural. Para mim é cultural. Pedro, só uma coisinha, desculpa, Bárbara. Desculpa, deixa só para não me perder. Tocaste aí num ponto muito importante, os países do leste. Um exemplo muito rápido aqui do nosso handball que o Ricardo sabe. Hungria, nós fomos jogar, a seleção foi jogar o pré-olímpico, infelizmente não se conseguiu qualificar. Vimos um pavilhão completamente cheio. E quem diz Hungria, e também falamos dos países nórdicos, em que para eles o desporto é essencial. Temos pavilhões cheios como é no handball, por exemplo, a apoiar os atletas. E eles próprios praticam também, se for preciso, não a nível profissional, mas a nível amador. Portanto, a mentalidade aí já é outra. Certo. Claro. Certo. Bárbara, queres... Sim, eu acho que, pensando aqui, concordo muito com todas as intervenções, e eu penso muito que o problema do desporto é que ele é muito associado ao fazer exercício, né? E fazer o exercício e ganhar a medalha só por si, eu acho que isso não incentiva ninguém. E o que falta em Portugal é um incentivo por parte dos atletas continuarem, da pessoa continuar a ser atleta. Não há incentivo, não há motivo além de ganhar medalha. E isso é muito bonito no campo das ideias, né? É muito bonito ganhar medalha, mas e o depois? O que se constrói com isso? E isso parte muito, eu acho que o desporto universitário, que é algo que não há nenhuma ligação e nenhum investimento. Acho que parte muito por parte das empresas, não há incentivo do governo, não tem um porquê uma empresa me patrocinar, porque eu não apareço na televisão, é isso que nós ouvimos, não sou futebol não faço um desporto que enche um pavilhão, então não há isso, e não há um incentivo do governo em haver benefícios para as empresas patrocinarem os atletas, porque sim, e isso acaba que vira uma roda, né? Uma coisa não leva a outra. Então, eu acho que haveria muito o incentivo do governo diretamente ao atleta, sim, mas também muito no universitário, que é isso que capacita, é isso que dá a garantia dos atletas que talvez por algum motivo não tenham condições de chegar lá no topo, mas que tirem proveito do desporto, que é o que nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, que muitos atletas só vão ser profissionais, por exemplo, no tênis, no golfe, depois que se formam, né, na universidade.
E isso é incrível, porque se não der certo, ok, já tem uma profissão e vai tirar também proveito do desporto, tem que haver uma troca, porque conquistar só a medalha por si só é muito bonito, mas assim, eu acho que na realidade do capitalismo e tal que nós vivemos é irreal. Então, falta incentivo para trazer as empresas, a parte privada para nós, e nós, os atletas quererem ter uma profissão, a parte da universidade, do desporto escolar também, que eu acho que não há nenhum grande incentivo. Então, eu acho que seria por aí, assim, não é? Porque a medalha só por si só... Até depois vira só uma experiência e um mental. É como o Pedro falou, no dia seguinte já se esquece. Nós estamos... Só uma coisa rápida, é mesmo rápido. Só relativamente a fundamentar, ou seja, implementar e fomentar o desporto. E para mim isto é fulcral, porque se não se fomentar o desporto, não há atletas de elite. E os atletas de elite, para serem atletas de elite, precisam dos outros atletas, porque senão nunca chegam a ser atletas de elite. Por isso, quanto mais atletas houver, mais atletas de elite haverá, e inclusivamente desses atletas, quanto mais atletas de elite houver, mais competitividade haverá e automaticamente o crescimento é maior. Mas tem que se fomentar o desporto. Se não se fomentar o desporto, dificilmente se fazem atletas de elite. Sem dúvida. Estamos a 4 minutos de fechar. Já te passo a bola, André, para agradecermos ao nosso sponsor e para seres tu a fechar. Eu agradeço-vos imenso a vossa participação. Só gostava de fechar com no fundo, a minha opinião, mas o resumo também daquilo que foi dito e daquilo que foi, no fundo, nós trazemos aqui a Bárbara Timo, quem agradeço muitíssimo, porque os dias dela não são iguais aos dias das outras pessoas e ela sabe o que é que eu estou a referir com isto e, portanto, é sempre um prazer ter aqui o depoimento dela numa fase crítica da vida desportiva dela, não é? Que estamos em cima dos Jogos Olímpicos e ainda do Mundial e, portanto, a atenção é grande aí para ela para se sentir bem. Mas dizer-vos que nós temos que falar das coisas com esta honestidade para conseguirmos mudar alguma coisa. E agradecer-vos muito as vossas opiniões, porque a minha está completamente alinhada à vossa. Sem que tenhamos que fazer o esforço de separar o que é prática desportiva para aumentarmos os números que o Pedro estava a dizer há pouco, e aí não podemos falar de valores de 50 euros por mês para famílias que não têm 20 para dar, não é? Porque senão o jovem está excluído à partida e, portanto, nós temos muitas vezes o desporto a ser utilizado como arma de arremesso contra os filhos. Ou seja, os pais a dizerem aos filhos que se não tiverem boas notas, tiram-nos do desporto, não é? E portanto, há uma série de conotações também do desporto com a parte pedagógica e com a educação que nós não afloramos aqui porque também não era esse o momento, mas que influenciam esta divisão do o que é a prática desportiva para que idades o Portugal tem para oferecer aos seus jovens. É uma pergunta sem resposta. E a outra pergunta sem resposta, como é que financiamos as carreiras desportivas em Portugal? Porque não há sequer um convite para os atletas com essa possibilidade poderem perceber alguma coisa de uma política desportiva que não existe e, portanto, se não existe, não pode ser comunicada, não é? E, portanto, obrigado aqui a todos pelo vosso tempo. Passo-te a palavra, André, e obrigado por esta grande primeira intervenção enquanto moderador aqui da Sport Track. Obrigado, eu é que agradeço o convite, mais uma vez a ti, Ricardo, aqui à Sports Track. Pedro e Bárbara também, obrigado. Bárbara, é um privilégio falar com uma atleta olímpica tão medalhada como tu. Desde mais, obrigado. Eu que estou habituado a entrevistar grandes nomes, a entrevistar um grande nome do judo não é todos os dias, obrigado. Pedro, também, porque aqui a nível de personal trainers é uma questão muito importante. E fica desde já o convite a vocês os dois. Aqui, se o Ricardo me permitir, acho que o Ricardo já sabe o que é que eu vou dizer. Permites-me? Posso fazer? Claro que sim, claro que sim. Pedro e Bárbara, eu tenho um podcast e eu queria vos convidar individualmente, claro, a irem lá, porque há um dos episódios que eu quero falar sobre saúde e aqui nível de treino, e Pedro, acho que era impecável ter-te lá também, a falar um bocadinho, e Bárbara... Ok.
E Bárbara, já que tu estás na zona de Lisboa, nós costumamos fazer ao vivo, estás na zona de Lisboa, então depois do Mundial, antes dos Jogos Olímpicos, que tal? Seria uma boa ideia? Aqui, Difícil Para vai mostrar ser a medalha, animar para eu mostrar- estar em Lisboa até os Jogos Olímpicos, mas sim. O nós em convite está Lisboa, nosso aceito, sítio é mesmo é só perto alinhar. de Lisboa. Olha, Ricardo, obrigado mais uma vez. E agora vou-me despedir, desculpa lá fazer aqui também um bocadinho da minha publicidade. Mais uma vez, obrigado. Foi o primeiro episódio deste podcast aqui da Sports Track. Agradecer ao nosso patrocinador. Ricardo, agora vou-te dizer a ti, para dizeres tu o nome, agora vais-te agradecer também. Eu agradeci no início, agradeces tu agora ao nosso sponsor. Sim, senhora. Obrigado à Avila Spaces. É sempre um prazer. É um parceiro de há muito tempo. Fizemos o lançamento da Sport Track também aqui no Avila Spaces de Lisboa, da Avenida da República. E, portanto, obrigado ao sponsor e obrigado a todos. E eu posso fechar aqui a nossa emissão. Forte abraço. Obrigado a todos. Obrigada, foi um gosto. Obrigada.